Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas vamos lá. Hoje, segunda-feira, nesse exato momento, 4h43 da manhã, né? Estou no meu ambiente de trabalho, porém está tranquilo. É um período onde tem um período mais tranquilo, então pouco movimento, quase nenhum, né, nesse horário. Então dá tempo ainda para a gente trocar uma ideia, porque, né, o processo ele tem que continuar, né? Então, semana passada eu só gravei um vídeo, não consegui gravar dois, que foi um pouco corrida, né? Revendo algumas coisas, com a cabeça um pouco em outras situações, consegui resolver e agora a gente retoma aí. Então eu vou estar gravando um vídeo hoje, segunda-feira, e provavelmente vou estar gravando um outro sexta-feira, saindo outro aí sexta-feira. Beleza? O que isso tem de importante é que a gente vai acrescentando aí um repertório de conhecimento e podendo agregar nem que seja um pouco na vida de alguém. Não é isso? A gente está aqui para servir, beleza? Hoje o vídeo de hoje, cara, vai ser dentro do livro que eu tô lendo, né? Que é o livro de 12 regras para a vida. Provavelmente até um certo ponto mais para frente você ainda vai me ouvir falando desse livro em algumas questões. É um livro grande, né? Tá até aqui na minha frente, de 400 páginas. Para uma pessoa que nunca teve um hábito de leitura e de um ano para cá é que está tentando ali literalmente ser mais assíduo, né? Então, de lá para cá eu li alguns livros pequenos, né? Não vou dizer aqui a quantidade. E agora eu peguei uma leitura mais complexa e extensa, né? Então eu não sou um cara que leio no ônibus, preciso de repente tentar para encurtar o tempo do livro, né? Para acabar mais rápido, apesar de eu não ter muita pressa, então não é em qualquer lugar que eu paro e leio, então eu leio mais quando eu estou em um momento mais vago no meu trabalho ou em casa, né? Geralmente na parte da manhã. Enfim, são as nossas limitações, né? Que a gente, quando mais jovem, não buscou e agora um pouco mais velho a gente vai tentando adquirir esses hábitos, apesar de serem um pouco mais difíceis, mas não são impossíveis, o que não são impossíveis, né? O que tem que ser feito é trabalhar um pouco mais para alcançá-los e ter constância neles, né? Dito isso, vamos para essa troca de ideia hoje, que é sobre percepção, beleza? Um trecho desse livro ele fala que a percepção desperta. E quando eu li isso, eu me abri um insight, assim, sabe? É como se tivesse dado um clarão na minha mente. Porque eu percebi que a percepção, né, você perceber a vida, ela em si é um ponto fundamental também no seu processo de construção, na sua maturidade, na sua evolução como pessoa. Então, e eu não tinha parado literalmente para perceber isso, né? Porque a sua vida muitas vezes ela tem tantas coisas a serem feitas, ou você agrega tantas coisas para a sua vida, ou você está preocupado com tantas coisas, que não te permite, muitas vezes, você fazer uma autorreflexão sobre a sua vida e, de alguma maneira, perceber como que a sua vida está, né? E de que forma você está levando a sua vida, né? Seus negócios, né? Sua saúde, seu espírito. Mas quando você começa, depois de um certo tempo, quando você, na verdade, começa a entender
que você precisa mudar, que a sua vida precisa de uma mudança, que do jeito que você está vivendo não está legal, então você começa a fazer essa autorreflexão e algumas coisas na sua vida você começa a perceber o porquê delas estarem acontecendo, o porquê delas que você era de tal forma, certo? Como que você percebe? Por exemplo, você tem algumas atitudes hoje e você começa depois a perceber o porquê dessas atitudes que você tem hoje, que foram situações passadas, talvez traumas, ou talvez atitudes passadas, ou intenções passadas te levaram a ter esses tipos de comportamentos nos dias de hoje. Mas isso só é necessário através de uma percepção. Então, por isso que essa percepção, ela desperta. Então, ela te desperta, porque você começa a ficar autoconsciente, né? Num dos trechos aqui, ele fala sobre, né, que quando você começa a ter essa percepção sobre a vida, na verdade a sua vida, não sobre a vida dos outros, porque muitas vezes também a vida dos outros ela é um parâmetro, querendo ou não, felizmente ou infelizmente, para nós, né? Então, por exemplo, você tem um amigo, um conhecido, que vivia a mesma vida que você vivia, sendo que hoje você optou a não vivê-la mais, né? E eu digo assim, uma vida de futilidade. E quando você vê esse amigo, você percebe em você que você facilmente poderia estar lá, mas por você não querer mais viver aquele estilo de vida, você agora está numa outra fase da sua vida. Mas você percebe, você começa a ver a atitude dessas pessoas, os seus gestos, as suas intenções, e muitas vezes você começa a perceber que você também era daquele jeito, e você agia daquela forma também, entendeu? E aí você começa a entender o porquê depois do fundamento disso tudo. Você fala, pô, mas como que eu parei desse jeito? Como que eu comecei a viver dessa forma? E aí você começa a perceber que uma coisa, ela acaba puxando a outra, que até então você não tinha clareza do que era aquilo. Por exemplo, qual foi o meu contato com o álcool, por exemplo? É, eu, né, meu pai, na verdade, na minha família, né, sempre houve essa, na minha família paterna principalmente, né, sempre teve esse contato com o álcool, que na minha família materna não tinha, né. Ah, e esse contato, meu pai principalmente, sempre bebeu a vida toda, né? Então eu sempre via sempre tive esse contato com meu pai, questão de futebol também, então eu sempre gostei de jogar bola. Então tudo isso dentro de uma comunidade era envolvido, era o ambiente era esse, né? E aquela falsa sensação de felicidade que o álcool te traz em prol de um prazer momentâneo, né? Então tudo unindo, né? Futebol, a resenha com a rapaziada, né? E a bebida como um auxílio de fuga, de um estresse ou simplesmente de estar naquele momento e precisar ter aquela substância para poder dar aquele sentido, tudo aquilo que estava ocorrendo, né? Tudo aquilo que estava acontecendo. E acabou que em um certo tempo aquilo não foi bom para mim, a ponto de eu estar repetindo as atitudes que meu pai tinha quando era casado com a minha mãe, por exemplo, né? Atitudes que eu, infelizmente, arrecatei muito para a minha vida, né? Eu amo meu pai, isso aí é sempre, é, eu não tenho problema quanto a isso, só que muitas atitudes dele, né, me levaram, por eu amá-lo também, me levaram como ter uma referência de aquilo ser bom, né? Apesar de que você sabe que aquilo não é extremamente bom, porém você não vê nenhum problema nisso, porque você não tem consciência de quanto que aquilo pode ser ruim para você. Você não percebe, ou seja, logo você está disperso, você não está
você não despertou ainda para entender que você está adormecido, né? Então você ainda não despertou para entender e perceber que aquilo não é bom para sua vida. Você sabe que aquilo não é bom, mas você não sabe o quanto aquilo não é bom. Até que, num determinado momento, você percebe, né? Mas, então, acabou que num determinado momento da minha vida eu estava tomando as mesmas atitudes. Porque meu pai para mim sempre foi um exemplo, né, de um cara honesto, trabalhador, então eu não via nenhum mal nisso. Então eu sempre fui um cara muito trabalhador também, né? E dentro das minhas condições sempre procurei ser um cara honesto, né? É muito fácil você dar testemunho de você, né? Mas quem dá testemunho de você são as pessoas. Então eu sempre fui um cara trabalhador e honesto. Então, a gente começa a perceber isso depois de um determinado momento. Quando você entende que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está aquilo que você está vivendo literalmente na sua vida não é bom, não está sendo bom, não foi bom e está acarretando diversas situações ruins para a sua vida, né? Ou seja, ou você dá um corte na sua vida literalmente para você ver o que vai acontecer porque aquilo que você está fazendo não está sendo bom, ou você simplesmente vai lá e continua. E você usa aquilo como um amuleto, né? É como se você usasse do seu vício para justificar o que você está vivendo, né? Então, de alguma forma, você distorce, né? Você diz que aquele vício é daquele jeito mesmo, você é assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Então eu sou assim mesmo, isso aí não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, cada um faz o que quiser, mas chega num determinado momento que aquele vício ele te consome de tal forma que você vai tentar sair dele e não vai conseguir. E aí entra as questões de dependências químicas, como às vezes também as pessoas, por vergonha, nem querem mais largar aquilo, né? Porque começa as críticas de por que você parou, por que você, né, você não quer passar aquela imagem de fraco, ou seja, até meu pai mesmo, a gente conversando numa outra vez, ele falou que estava querendo parar de beber, né? Meu pai bebia e fumava, parou de fumar já tem mais de 20 anos, mas a bebida ele continua. E já tem 60 anos, e para ele parar de beber tem que ser algo literalmente de extrema força de vontade, né? Porque são muitos anos e todo o ambiente que cerca ele acaba que influencia para que ele continue bebendo, né? Então é muito difícil. Apesar de eu já ter conversado com ele sobre isso e não só ter conversado também, ter mudado de ambiente também, ter mudado a minha vida, né? Eu não moro próximo do meu pai também, então não tem como, assim, eu estar totalmente próximo, bem próximo, pedindo para ele e incentivando ele a parar com isso, mas também a gente entende que cada um tem as suas responsabilidades e não tem criança, né? Quando você já está numa fase adulta, você não é criança, apesar de você querer viver como criança, né? Então, assim, porque eu fui muito orientado a não entrar por esse caminho, né? E do alcoolismo, né? E ao mesmo tempo, quando eu entrei para esse mundo, eu continuei sendo orientado para que eu pudesse parar, mas eu só vim parar quando isso trouxe literalmente danos significativos para a minha vida. Então eu olhei e falei e percebi que daquele jeito não daria. E eu já contei aqui que assim quando eu decidi parar, eu acabei caindo num trabalho que todo mundo fazia, né? Enfim, esse foi um parêntese que eu abri aqui para poder explicar para vocês que quando a gente começa a ter uma percepção da nossa vida, a gente se desperta. Então os nossos olhos eles são abertos. Dentro disso, a Bíblia diz sobre isso, sobre os nossos olhos. Em Mateus, no capítulo 6,
verso 22 e 23, diz que os olhos são a candeia do corpo, ou seja, os olhos é quem ilumina o corpo. Se os seus olhos forem bons, forem iluminados, todo o seu corpo será iluminado, todo o seu corpo estará bem. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em maus. E a luz que habita em você é as trevas. E grandes são essas trevas. Ou seja, a sua percepção, né, naquilo que você está vendo, naquilo que você está focado, determina o que você está vendo. Entendeu? E isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A Bíblia está dizendo sobre isso. E aqui eu não estou dizendo sobre questão de religião, estou dizendo um fato. Para perceber, para observar. Aonde que você está pondo seus olhos, aonde que você está procurando ter uma percepção de vida, né? Ou se você está tendo ou não tendo esse tipo de percepção. Então, os nossos olhos, aquilo que a gente começa a observar sobre a nossa vida, aquilo que a gente está com a nossa atenção, é o que vai determinar o que a gente está vendo. Quando a gente começa a perceber a nossa vida, e a gente entra nesse processo reflexivo da nossa vida, a gente começa a perceber aonde que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa abandonar, a gente vai tendo uma metanoia, né? Um mindset em nós e alguns insights, ou seja, nesse livro mesmo, nessa parte do verso do livro, por exemplo, ele diz algumas coisas que você, quando você começa a ter uma percepção da vida, você está despertado agora, você não precisa mais ficar frustrado. Por quê? Você aprendeu a focar baixo e ser paciente, né? Então você está descobrindo quem você é e o que você quer, né? E o que está disposto a fazer. Aí você também começa a perceber que os seus problemas só podem ser resolvidos por você, por mais ninguém. E o que eu achei bacana disso, de você falar assim, porque quando você começa a buscar um autoconhecimento, né, então você, por exemplo, igual a questão da leitura, você quer conhecer, você quer buscar, você quer ter hábitos bons, aí você começa a se conhecer também. E quando você entra no estágio que você ler algo que está fazendo sentido com a sua vida, ou seja, a sua vida já está naquele ramo, já está naquele rumo, e o que você lê naquele momento encaixa com aquilo que você está vivendo, tudo começa a fazer sentido. Ou seja, eu começo a entender que esse é o fruto de tudo aquilo que eu estou tentando viver dessa forma. Então, por que eu achei legal falar para vocês sobre isso aqui? Porque isso tem sido a minha vida no momento, né? Eu tenho parado muito para refletir e ter a consciência do que tem acontecido na minha vida. Então, logo eu percebi que algumas coisas que eu li aqui, por eu estar buscando esse autoconhecimento, essa melhor versão da minha vida, né? Não só para mim, mas para os que me cercam, para minha família primeiramente, para minha esposa ter um marido melhor, para minhas filhas ter um pai melhor, eu comecei a entender que eu já estava vivendo isso, porque eu estou buscando isso. E aí sim, quando você ler alguma coisa em cima daquilo que você já está buscando, aquilo faz sentido. Isso acontecia também, sabe em que momento? Quando eu estava na igreja, não que eu não esteja mais na igreja hoje, mas sempre quando eu ia ouvir, eu ia para o culto, por exemplo, e o pastor começava a pregar, e aquela pregação trazia pontos que você já estava vivendo. Então isso era muito bom, cara, porque aquilo ali te trazia a convicção de que você está no caminho certo. Essa é a chave, né? Igual o Pablo Marçal fala, esse é o código, né? Então esse é o código liberado. Quando você ler algo, ou você
está ali buscando um autoconhecimento, uma situação, e aquilo já se encaixa com a forma de vida que você está vivendo, é como se tudo começasse a fazer sentido. E literalmente está fazendo, e te dá a convicção de você estar no caminho certo. Aí esse é o código liberado, entendeu? Agora, não tem como você querer viver uma vida num caminho de alma grande, né? Num caminho de maturidade, sem que você busque viver essa maturidade. Você entendeu? Por exemplo, não tem como você querer estar querendo ser um cara produtivo, né? Sem que você busque isso. Não faz sentido, essa conta não fecha. Você só vai conseguir ser um cara produtivo e maduro se você estiver buscando por isso. Então, leve o tempo que for, mas numa hora aquilo vai fazer sentido e você vai perceber que você está sendo produtivo, que você está amadurecendo, né? Aquelas pessoas que estão ao seu redor, que dependem de você, vão ver isso em você também, vão se espelhar e vão querer fazer a mesma coisa. Quando não, você simplesmente só quer viver a sua vida, né, de uma forma pequena, essas pessoas também vão ter esse exemplo. Por exemplo, seus filhos estão te olhando, pô. Seus filhos estão te observando. Seus filhos estão estão tendo as mesmas atitudes que você, porque todo dia é a referência que eles têm, né? Então, às vezes, cara, você vê, às vezes a gente vive tão num aprisionamento, né? E sabe, eu creio que isso é uma artimanha do inimigo. Ele te aprisiona tanto na sua mente que não deixa você perceber de que você precisa mudar, cara, do estilo de vida que você está vivendo. Sacou? Você precisa mudar, porque se você não quer mudar por você, observe as pessoas que estão ao seu redor, que vão necessitar da sua mudança. Se você não tem filho, você não tem esposa, tem a sua mãe, tem a sua tia, tem quem cuide de você, certo? E você está vivendo num mundo de prostituição, de droga, de bebida, né, de irresponsabilidades, né? E você precisa mudar, só que você não quer mudar por si, porque talvez você não se ache tão importante de uma mudança, né? Não se ache tão adequado ou que você não se importe com a sua própria mudança. Mas as pessoas que te amam querem que você saia dessa lama, desse buraco. Ao contrário disso, quando você está numa vida correta, madura, responsável, né, uma vida de produtividade, aquelas pessoas que te amam, além delas torcerem por você, elas vão querer ter você como exemplo. Porque às vezes você é um cara que tem diversas limitações, mas você não para, meu irmão, você não desiste, você tá indo, você, pô, tá prosseguindo e a pessoa olha aquilo ali e fala, caramba, esse cara é uma inspiração, bicho. Entendeu? Pô, eu vou nessa. Então, agora, se você é um pai, se você é marido, se você é um dono você é o cabeça do seu lar, você né, tem uma casa para sustentar, ainda mais você precisa mudar, pô. Ainda mais, pô. Pô, aí você já tá com 40, 42, 35, você já tá numa idade que, pô, já é um homem. Aí você cisma de ficar no botequim até tarde. Pô, é igual várias vezes eu via. Pô, eu tinha, sei lá, 9, 8 para 10 anos, por aí, nessa faixa etária. Pô, já teve vezes eu tinha que chamar o meu pai no botequim, pô, mais de 10 vezes, cara, para ele vir almoçar. E meu pai não vinha, cara. Já tô indo, fala pra tua mãe que eu já tô indo. Fala pra tua mãe que eu tô indo com a rapaziada dele tomando a cerveja dele. Pô, tinha domingo que a minha mãe falava, não, então beleza, vamos almoçar. Pô, a mesa toda posta, né? Porque ele queria chegar e queria que todo mundo almoçasse junto, mas queria que a gente esperasse ele para almoçar. Pô, aí quando a gente sentava para almoçar, eu e minha mãe só, porque ele ainda não tinha vindo, pô, vinha ele, pô, depois de aproveitar bastante lá, vinha ele, pô, vocês já almoçaram? Pô, com certeza. Cheio de fome, ou uma criança, cheio de fome, minha mãe
preparando a comida também cheia de fome, e ele estava lá, porque ele estava bebendo, tinha os tira-gosto dele lá, mas não vinha, irmão, mais de 10 vezes. Então, assim, eu demorei, apesar disso ser uma coisa viva na minha vida, né? Uma coisa que a minha mãe falou pra mim, eu, ao invés de tirar aquilo como força, mas não ter as mesmas atitudes, eu simplesmente abracei aquilo na forma literal, entendeu? Que a minha mãe, ela disse pra mim que independente do que aconteça, eu no momento chateado com meu pai, independente do que aconteça, ele é teu pai, ou seja, não importa se ele tem essas atitudes, mas ele é seu pai. Então, tipo, ame-o, respeite-o, né? Então, eu peguei aquilo de uma forma literal. Eu não entendi que aquela palavra tinha um duplo sentido, que eu poderia literalmente amar e respeitar o meu pai, mas eu não precisava fazer as mesmas coisas que ele fazia. Só que era tudo propício, era o ambiente. Então isso era uma falta de percepção e eu era um garoto. Mas hoje, mais velho, depois que eu parei para perceber que tudo isso estava sendo ruim para mim, eu comecei a entender e me despertei para entender que as minhas atitudes estavam sendo as mesmas de quem eu reclamava. E isso era uma. Então, agora eu comecei a atingir a maturidade de entender que aquilo não era bom para mim, porque não foi bom no passado e agora também não será. Mas não é todo mundo que vai fazer esse caminho, sabe? Mas todo mundo tem essa oportunidade, mas não é todo mundo que vai querer. Porque você abandonar um vício, você abandonar os seus hábitos prazerosos, mas momentâneos, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Mas cabe a cada um de nós buscarmos esse conhecimento e buscarmos essa percepção diária, tá? Para que a gente possa despertar e viver o novo de Deus para a nossa vida. Então, para a gente finalizar, viva esse processo de despertamento, sabe? Viva esse processo de percepção na sua vida, daquilo que você realmente quer para a sua vida e daquilo que vai ser bom para você. Tenha momentos reflexivos consigo mesmo, né? Se desligue de celular, se desligue de tudo, né? Tenha objetivos na sua vida, né? Procure ter situações que te façam servir alguém, né? Que te façam servir uma comunidade, né? Então isso vai ser bom para você. Isso vai te dar um senso de responsabilidade, um senso de justiça. Você vai entender que aquilo ali está sendo em prol dos outros, então você precisa melhorar. Então busque esses objetivos na sua vida. Perceba, busque perceber que uma vida boa para ser vivida é uma vida aonde vai requerer de você sacrifício, beleza? Então, busque esse caminho de alma grande, né? Busque sempre estar lúcido, focado naquilo que você quer. Põe um objetivo, não põe objetivos muito grandes ao qual eles não sejam alcançáveis. Comece com coisas pequenas, comece com situações poucas e alcançáveis para você, né? Não tente já de repente, se você não tem um hábito de leitura, já querer um livro de 400, 700, 800 páginas. Não, começa com um livro pequeno, do seu interesse, vá até o final com aquilo, escreva, né? Se você quer começar a fazer uma dieta, não faça nada bruscamente dizendo, porque daqui a pouco você vai querer comer de novo pra caramba. Se você costuma comer 2 pães, 3 pães, 4 pães, o que for, isso aí eu tô falando da alimentação da galera do pobre, né? Come um, pô, entendeu? Então diminua, mas faça, não deixe de fazer porque é difícil. Faça. Depois você vai entender que tudo aquilo que você está buscando vai te gerar um fruto. E você vai começar a perceber a pessoa que você está se tornando. Ou seja, a percepção, ela vai te despertar da inércia que você está vivendo. Beleza? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por esse papo. Eu espero poder
ter te ajudado. Peço que você compartilhe, peço que você deixe um like, peço que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mostre para algum amigo se fez sentido para você. Juntos seremos mais fortes. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Um forte abraço. Ouça!